Boa noite a todos e a todas. Sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. Estamos aqui mais uma vez numa transmissão, numa live do Lar Espírita Maria de Nazaré, localizado em Macapá, no estado do Amapá. E estamos começando mais uma prece pelos nossos irmãos suicidas. Um programa que nós estamos fazendo há mais de 2 anos e que tem por objetivo alcançar aqueles que passam pelo problema, que já passaram pelo problema, que têm ideações suicidas, que estão passando por um quadro de depressão, que a gente possa compartilhar esse vídeo mais tarde, para que um número maior de pessoas possam ser atendidos. Quero agradecer a presença de todos que estão aqui colaborando conosco nesse momento. É muito importante que nós estejamos reunidos em pensamento, em prece, para interceder pelos nossos irmãos suicidas. Então, desde já agradeço a todos que estão aqui comigo, online, e aqueles que porventura entrarão em um outro momento. Como sempre, todas as segundas-feiras, às 18 horas, nós começamos nossa prece. Sempre com uma leitura de um livro edificante, para depois fazermos a nossa prece de abertura, conversando com vocês, conversando com quem nos ouve, fazendo uma leitura do Evangelho e comentando sobre ele. Então vamos nos preparando para a leitura do livro Caminho, Verdade e Vida, um livro psicografado por Francisco Cândido Xavier, ditado pelo seu mentor espiritual Emmanuel. E vamos ler hoje o capítulo 96 dessa obra. E vestiram-no de púrpura e, tecendo uma coroa de espinhos, lhe a puseram na cabeça. Evangelho de Marcos, capítulo 15, versículo 17. Quase incrível o grau de invigilância da maioria dos discípulos do Evangelho na atualidade, ansiosos pela coroa dos triunfos mundanos. Desde longo tempo, as igrejas do cristianismo, deturpado e se comprazem nos grandes espetáculos, com enormes demonstrações de força política. E forçoso é reconhecer que grande número de agremiações espiritistas cristãs, ainda tão recentes no mundo, tendem às mesmas inclinações. Individualmente, os prosélitos pretendem o bem-estar, o caminho sem obstáculos, as considerações honrosas do mundo, o respeito de todos, o fiel reconhecimento dos elevados princípios que esposaram na vida, por parte dos estranhos. Quando essa bagagem de facilidades não os bafeja no serviço edificante, sentem-se perseguidos, contrariados e desditosos. Mas e o Cristo? Não bastaria o quadro da coroa de espinhos para atenuar-nos a inquietação? Naturalmente que o Mestre trazia consigo a coroa da vida. Entretanto, não quis perder a oportunidade de revelar que a coroa da terra ainda é de espinhos, de sofrimento e trabalho incessante para os que desejem escalar a montanha da ressurreição divina. Ao tempo em que o Senhor inaugurou a Boa Nova entre os homens, os romanos coroavam-se de rosas, mas, legando-nos a sublime lição, Jesus dava-nos a entender que seus discípulos, fiéis, deveriam contar com distintivos de outra natureza. Que nós deveríamos contar com distintivos de outra natureza. No caso exemplificado pelo Cristo, as coroas desse mundo seriam as coroas de espinho. Nós possamos agora, nesse momento, elevar os nossos pensamentos a Jesus, o nosso Mestre, o governador do planeta Terra, o amigo incondicional de todas as horas.
Mestre Jesus, perdoa os nossos pecados, Senhor. Mestre Jesus, abençoa a nossa vida. Abençoa, Senhor, os nossos entes queridos e também os nossos desafetos, Senhor. Porque sabemos que o futuro é a reconciliação com toda a humanidade. Senhor Jesus, abençoa o nosso projeto, Senhor, do Lar Espírita Maria de Nazaré. Abençoa todos os membros e simpatizantes. Abençoe todos os frequentadores de nossa página, Senhor. Que eles possam receber em seus corações, em suas mentes, os eflúvios espirituais, amorosos e bons, que partem do seu coração, através dos seus mentores e os seus prepostos espirituais, que nós possamos receber de acordo com o merecimento de cada um de nós. Jesus, te pedimos pelo nosso país, o Brasil, Senhor. Te pedimos pelos nossos governantes, Senhor. Toca no coração de cada um deles. Toca na mente, Senhor, espiritual, para que eles possam enxergar os seus semelhantes com muito amor e que possam tratá-los como gostariam que fossem tratados. Senhor, esse trabalho é um trabalho de intercessão. Por isso, Senhor, nos dê as condições necessárias para podermos interceder pelos nossos irmãos suicidas, para podermos interceder por aqueles que estão nesse momento sendo provados e pensando, Senhor, em solucionar os seus problemas, tirando a própria vida. Permanece conosco, Senhor, agora e sempre, e autoriza-nos a darmos por iniciado mais uma prece pelos nossos irmãos suicidas. Pedimos o amparo da cúpula espiritual do Lemana também, Senhor, com a tua autorização. Acima da Virgem Maria, depois Dr. Bezerra de Menezes, Dr. Eurípides Barçanufo, Irmã Celina, Pai José, Manuel Filomeno de Miranda e todos os espíritos, Senhor, que nos auxiliam nesse trabalho, que não quiseram se identificar. Senhor, muito obrigado por essa oportunidade de trabalho. Que assim seja. Graças a Deus. Mais uma vez, boa noite a todos os meus irmãos que estão online agora, nesse momento, nos auxiliando com suas preces e com seus pensamentos. Porque esse trabalho, meus irmãos, ele sofre ataques. Porque muitos espíritos ainda endurecidos, que ainda não desenvolveram o amor em seus corações, tentam impedir, toda vez que temos um trabalho de intercessão, de oração, por esses nossos irmãos suicidas. Que nós possamos envolvê-los também com amor, esses obsessores, para que eles possam serem demovidos das suas ideias de vingança, de retribuição, dos males que sentiram, que sofreram em outras existências, não percebendo que os seus algozes do passado se tornaram suas vítimas e estão acorrentados nesses sentimentos, eles e aqueles que eles perseguem. Não queremos eximir a culpa dos encarnados, que sofrem também esse processo obsessivo. Todos estão vinculados de acordo com leis instituídas por Deus, nosso Pai. Leis perfeitas. É por isso que a doutrina espírita nos ensina, aprendendo com Jesus, que nós temos que amar os nossos inimigos. Nós temos que orar por aqueles que desejam mal para todos nós. Temos que orar por aqueles que querem nos prejudicar, para quebrar essa corrente, para que o amor prevaleça, o perdão, a compreensão, o acolhimento,
porque todos estamos num planeta de expiação e provas, sendo provados e expiando os erros do passado. E se nós não tivermos fixo na nossa mente e no nosso coração a caridade, não teremos salvação. Jesus nos disse: fora da caridade não há salvação. Fora do amor que Cristo nos ensinou, não há salvação. Que nós possamos aprender a dar a outra face, não a face física, mas a face espiritual. Toda vez que tentarem ou quiserem nos fazer o mal, nós retribuiremos com o bem. Foi essa lição que Jesus nos deixou. Que nós possamos compreendê-la e vivenciá-la. Então vamos fazer uma leitura aqui do Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 11, no capítulo Amar ao Próximo como a Si Mesmo. Amar ao próximo como a si mesmo. Do item 8, Instruções dos Espíritos, a lei de amor. O amor resume a doutrina de Jesus inteira, visto que esse é o sentimento por excelência, e os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso feito. Em sua origem, o homem só tem instintos. Quando mais avançado, corrompido, só tem sensações. Quando instruído e depurado, tem sentimentos. E o ponto delicado do sentimento é o amor. Não o amor no sentido vulgar do termo, mas esse sol interior, que condensa e reúne em seu ardente foco todas as aspirações e todas as revelações sobre-humanas. A lei de amor substitui a personalidade pela fusão dos seres, extingue as misérias sociais. Ditoso aquele que, ultrapassando a sua humanidade, ama como amplo amor os seus irmãos em sofrimento. Ditoso aquele que ama, pois não conhece a miséria da alma, nem a do corpo. Tem ligeiros os pés e vive como que transportado fora de si mesmo. Quando Jesus pronunciou a divina palavra amor, os povos sobressaltaram-se e os mártires, ébrios de esperança, desceram ao circo. O Espiritismo, a seu turno, vem pronunciar uma segunda palavra do alfabeto divino. Estais atentos, pois que essa palavra ergue a lápide dos túmulos vazios, e a reencarnação, triunfando da morte, revela às criaturas deslumbradas o seu patrimônio intelectual. Já não é ao suplício que ela conduz o homem, condulo à conquista do seu ser elevado e transfigurado. O sangue resgatou o espírito, e o espírito tem hoje que resgatar da matéria o homem. Até aqui. Nós precisamos compreender os textos sagrados, principalmente do Evangelho de Jesus. Aqui estamos lendo segundo a doutrina espírita, mas o ensinamento é do Cristo. Ele nos preparando que nós precisamos resgatar o homem do corpo físico, da vida material. Chegou o momento de vivermos a vida espiritual. Amanhã se obedece ou se respeita, ou muitos com devoção lembram dos seus entes queridos que partiram da terra, mas não morreram porque estão na vida verdadeira, a vida espiritual. Então é o momento de nós estarmos pensando na preparação para a nossa morte, para a nossa passagem. Será que estamos preparados para quando formos chamados? Para quando for finda a nossa existência aqui na Terra? Porque aqui a vida é passageira. A vida verdadeira é a do Espírito, é a vida espiritual. Essa vida física, no mundo, poderia deixar de existir. A vida espiritual não. Então nós estamos aqui na Terra nos preparando para a vida eterna.
Estamos nos preparando para a vida do Espírito. E é preciso resgatar o homem do corpo físico para o corpo espiritual, para o corpo que Paulo chamou, na sua visão da época, do corpo de luz, do corpo perfeito, e que em outras passagens da Bíblia foi chamado do corpo sutil, do corpo glorificado, do perispírito, segundo a doutrina espírita. Nós precisamos entender que o homem é formado de espírito e matéria. E da matéria viemos e da matéria retornaremos quando findarmos o nosso tempo aqui na Terra. Mas o nosso espírito, ele seguirá pela eternidade, porque ele é eterno, fagulha divina, criada por Deus à sua semelhança, a luz perfeita, causa primária de todas as coisas. Que nós possamos meditar sobre isso de hoje para amanhã, para que aqueles que têm o hábito de frequentarem os cemitérios, homenageando os seus entes queridos, possam compreender que a vida continua e que eles já estão em outro local. Amanhã estaremos lá no cemitério aqui em Macapá, nos cemitérios de Macapá e Santana, para recepcionar os nossos irmãos com mensagens, distribuindo mensagens consoladoras, e estando lá nos estandes, nas barracas da Federação Espírita Amapaense, com a colaboração de todos os centros espíritas de Macapá, para ter aquele momento de conversa, de esclarecimento, para aqueles que desejarem. A doutrina espírita não impõe nada a ninguém, mas estaremos lá de plantão, aguardando aqueles que procuram uma palavra de consolo e de esperança. Que nós possamos agora elevarmos os nossos pensamentos mais uma vez ao Cristo de Deus, ao governador do planeta Terra, ao Espírito mais perfeito que Deus permitiu ao homem encarnado conhecer. Jesus, nós te pedimos, Senhor, o auxílio da tua Mãe Santíssima, encarregada do trabalho de consolo dos suicidas no plano espiritual, para que com seus trabalhadores possam nos auxiliar nesse momento, que nós possamos, através da prece, chegar a todos os lugares onde os nossos irmãos estão precisando de ajuda, de consolo e de amor. Muitos não enxergando, muitos não podendo encaminhar, que nesse momento, Senhor, eles possam, através da toda a força, toda a energia que a nossa Mãe Santíssima é capaz de gerar, que eles possam ser resgatados nesse momento, que eles possam ser transportados, Senhor, para os locais adredemente preparados por Ti e por Deus nosso Pai. Tu mesmo nos dissesse: a casa do Pai há muitas moradas, e é através do Teu poder, Senhor, que nós pedimos misericórdia para esses nossos irmãos, que eles possam nesse momento ser encaminhados de acordo com a Tua lei de merecimento e de amor. É isso que nós te pedimos. Senhor, abençoa o nosso trabalho, Senhor, não só dos espíritas, mas dos evangélicos, dos católicos, dos muçulmanos, dos budistas, de todas as religiões que seguem, Senhor, os Teus ensinamentos, para que amanhã sejamos consolo de muitos irmãos necessitados, encarnados e desencarnados. Permanece conosco, Jesus, abençoando o nosso país, abençoando os nossos dirigentes, abençoando o nosso planeta. É isso que nós desejamos, Senhor.
do fundo de nossos corações, do fundo das nossas mentes, é que nós pedimos para que possamos, Senhor. Que assim seja, graças a Deus. Me desculpe, deve ter havido ali umas 2 ou 3 interrupções por causa da internet. Ainda não estamos com o equipamento que nós gostaríamos de estar para que pudéssemos, levar a bom termo esse trabalho. Mas é tudo de acordo com a vontade de Deus. Quero agradecer mais uma vez a todos vocês que estão nos auxiliando aí online e pedir, compartilhem para que um número maior de pessoas possam ser atendidos. Muito obrigado, uma boa noite de repouso para todos. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Muito obrigado.